Oi, gente, tudo bem com você? Gente, hoje eu vim parar aqui, sentar, conversar um pouquinho pra vocês. Antes de tudo, desculpe se eu falar demais, viu? Mas o intuito do vídeo é sentar e conversar com vocês. Prometo não cansar muito vocês, mas tem certas coisas que vocês precisam saber, precisam conhecer, ficar por dentro de tudo, né? Vocês fazem parte já da nossa vida, então tem coisas que vocês precisam saber. Gente, como algumas pessoas, poucas sabem, né? Eu e o David, a gente vai fazer 5 anos de casado já. E a gente se conhece há mais de 10 anos. A gente namorou por 5 anos. A gente começou a namorar bem novinhos, com muita supervisão, muita cautela dos meus pais. E a gente namorou por 5 anos. Nesses 5 anos, a gente noivou. A gente fez a festa de noivado, a gente fez festa de chá de cozinha, a gente fez festa de casamento. O David saiu pra fora, trabalhou, construiu a casa e pagou o casamento junto com os meus pais. E a gente fez uma festa linda. Eu vou tentar trazer os vídeos aqui pra vocês do meu casamento, assim, por partes, porque eu tenho o DVD, vou passar pro cartão pra passar pro YouTube, pra vocês verem como foi lindo. E a gente namorou durante 5 anos, né? E depois que a gente casou, na mesma semana, a gente foi para Mato Grosso, que o David já tinha ido trabalhar lá para fazer o casamento e a casa. E lá, gente, o meu sonho desde sempre não era ter filho, não. Eu não queria ter filho de jeito nenhum. A não ser quando eu era lá de criancinha, que brincava de bonequinha, meu sonho de criancinha era ter uma casa grande e ter muitos filhos, igual mãe, assim, sabe? E manhã nova e andando com os filhos assim, grande. E na rua chamar a atenção das pessoas, perguntarem se é filho, quem é mãe, quem é filho, porque é tudo mesmo tamanho. E chamar a atenção das pessoas, mãe assim, andando com os filhos tudo grande, né? Manhã nova. E a minha vontade era ser igual manhã. E depois que eu comecei a namorar, depois que eu casei, eu não queria ter filho antes de 5 anos de casamento. Eu só queria ter filho depois de 5 anos. Eu queria aproveitar bem o casamento. Mas aí, uma semana antes de casar, eu tava na igreja junto com manhinha. E minha irmã já tinha casado, minha irmã mais velha já tinha casado, meu irmão não era casado, mas estava viajando. E eu acho que era a única que estava na igreja com a mãe esse dia. Que o irmão profetizou para a maninha, falou para ela, Deus revelou algumas coisas para a maninha. E dentre essas coisas, falou que de todas as obras que a maninha tinha feito para a obra do Senhor, o Senhor tinha se agradado e iria presentear com um neto. E todo mundo ficou assim, meu Deus, manhã vai ser a avó. A gente ficou, manhã vai ser a avó. E as pessoas olhavam pra mim, né? Como que deu, tu vai casar, é com tu. E eu disse, Deus me livre, né? Eu não. Minha irmã já é casada, é ela que vai dar o neto, porque eu mesmo não vou dar, não. Essa profecia aí não é comigo, não, não é pra mim, não. E passou, minha gente. Casamos, fomos pra Mato Grosso. O intuito de ficar lá era passar uns anos, uns 3, 4, 5, para terminar nossa casa por completa e vim embora, né, com a casa concluída. E eu comecei a trabalhar como auxiliar de dentista e o David trabalhar nessa empresa como operador de máquina, que ele começou sendo serviços gerais, trabalhando como serviços gerais. E a gente trabalhava, eu e ele, o dia todo, só se via à noite. E passou um ano. Eu casei em outubro de 2018. Quando chegou em outubro, no finalzinho de outubro de 2019, eu engravidei. Foi assim uma surpresa, porque eu tava prevenindo. O meu intuito não era engravidar, eu não queria de jeito nenhum engravidar. E nesse consultório onde eu trabalhava, eu ia fazer uma cirurgia. Uma cirurgia do. Aí, minha gente, passou todos os exames que eu poderia fazer, hemograma completo, inclusive exame de gravidez. E quando eu abri o teste, na hora, deu positivo. Minha gente, eu desabei. Tipo, meu Deus, a reação era de choque, choque extremo, sabe? Eu abri lá na hora do consultório e a reação foi de choque muito intenso, porque eu não esperava, a gente tava prevenindo. E E depois do choque, veio o sentimento, né? De amar aquele momento, de viver intensamente aquele momento. Gente, eu nunca fui tão feliz na minha vida inteira como aqueles primeiros dias que eu descobri a gravidez. Eu fiz todos os exames possíveis de gravidez, exame de sangue, exame de... Todos os exames de farmácia eu fiz. O de tirinha, desse que eu fiz agora, o digital que mostra as semanas, eu fiz todos, tudo certinho. E assim que eu soube, eu marquei ultrassom, e a ultrassom estava marcada para a próxima semana. Marquei o obstetra, estava marcado para a próxima semana. E
4 dias depois, eu tive um sangramento, fui parar no hospital com dor. Quando chegou lá, a médica falou que eu já tava abortando, ou que eu nem estaria grávida, porque eu não tinha levado nenhum teste. Ela falou que eu tava grávida psicologicamente. Aí eu sem entender, eu até falei psicologicamente afeta até todos os resultados de exames. Aí ela falou, você teria que trazer, porque ela não tava acreditando que eu tava grávida, né? E eu fiz todos os exames possíveis e todos deram positivo. Isso foi 4 dias depois, no dia 2 de novembro, eu estava internada no hospital, passando por exames, ultrassom. Na última ultrassom que eu fiz, meu útero já estava limpo, já tinha sangrado os dois, na verdade. Começou no domingo, na segunda ela fez ultrassom. E já tinha limpado já, minha gente, já não estava mais grávida. Aí foi aí. E com isso, minha gente, a gente viveu um luto assim, triste, viu? Porque a gente descobriu que queria ser pais, eu e o David, né? A gente chorou muito, viveu um luto muito triste. Foi muito terrível a fase que a gente passou. E com isso, a gente desejou mais ser mãe e pai, a gente desejou muito. E isso foi comecinho de novembro, em dezembro, a gente veio passar o primeiro mês de férias aqui em Alagoas, depois que a gente casou e foi pra lá, para Mato Grosso. A gente passou um mês aqui e esqueceu um pouquinho esse negócio, né? Esqueceu as dores, esqueceu as fases. E nessas dores, eu em nenhum momento eu interroguei a Deus. Por que Deus? Por que não? Eu só agradeci. Eu só sabia agradecer mesmo pelo momento que eu tinha vivido, que foi um momento muito lindo, que eu tinha me descoberto como mãe, que eu tinha, que eu tinha aceitado que eu fui chamada para ser mãe, para viver como mãe. E em nenhum momento assim eu interroguei Deus, por quê, Deus, por quê? E antes de interrogar, eu começava só a agradecer, sabe? Só sabia agradecer. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pelos momentos, por ter me sentido mãe. Gente, e depois que passou, eu falei assim com Deus: Jesus, foi isso mesmo, o Senhor me fez passar por isso para eu saber o que eu quero, para eu entender o que o Senhor quer para mim, para eu desejar ser, para eu te pedir para ser. Aí, com isso, eu comecei a entender o que Deus queria para mim, sabe? E eu aceitei que eu queria viver esse momento de novo, eu queria ser mãe. E quando passou, né, dezembro, a gente veio pra cá, pra Alagoas, viveu um mês assim com a família, com os amigos, e a gente esqueceu um pouquinho esse negócio. Aí quando a gente voltou pra lá, pra Mato Grosso, eu sentei com o David, a gente conversou, olha, bora deixar esse negócio de ter filho lá pra depois. Vamos investir na casa, né? Gente, num dia que eu sentei com o David pra conversar isso, a gente acertou. No dia que a gente combinou de deixar filho pra depois, eu já tava grávida de Anael e eu nem sabia. Isso foi 2 meses depois do aborto. E o médico falou, olha, tu vai começar a tentar depois de 3 meses. 3 meses pro seu corpo se recuperar. E a gente não esperar, porque a gente tava prevenindo também. E 2 meses depois do aborto, eu engravidei de Nael. Mesmo sem querer, né? Eu queria muito, sonhava muito. Mas no momento a gente tinha decidido de querer depois investir na casa, terminar a casa por completo. E minha gravidez de Nael foi muito tranquila. Desde o primeiro dia até o último dia de gravidez, eu não tive sintoma nenhum, eu não tive problema nenhum, não tive complicação nenhuma. Todos os exames que eu poderia fazer, todos, eram davam bom resultado. Até um médico falava, olha, teus exames de sangue que conta açúcar no sangue tá tão bom que tu tá até liberado para comer açúcar. Isso nas últimas semanas de gravidez. Tu tá tão bom que tu tá liberado até para comer um pouquinho mais de açúcar, porque nunca vi um resultado tão bons como esses.
todos os exames possíveis que eu fazia grávida de Anael, todos davam extremamente bons os resultados. Até o médico ficava chocado, porque nunca tinha visto, né? E eu sabia que era a mão de Deus, que Deus estava cuidando de cada detalhe. Desde o princípio, Deus estava ali cuidando, provendo, abençoando. E chegou o dia de ter Anael, gente. Foi tão tranquilo, mas foi tão tranquilo que eu não imaginava que eu estava passando pelo trabalho de parto naquele momento. E eu nem queria chegar no hospital, porque tava tão tranquilo que eu disse, oxe, isso é contração de treinamento. Isso aqui não é contração de parto, não. E a gente chegou no hospital, assim, questão de hora. 12 de outubro de 2019, 2020. 3 horas da manhã, eu sentindo dor e não consegui dormir mais. Aí o David ligou pra mim, agente de saúde, que era a sogra do meu irmão na época. Chegou lá na mesma hora de carro, eu tomei banho, a mala da maternidade nem tinha feito ainda. E a gente foi no hospital. Quando eu cheguei lá, eu tava com 7 centímetros de dilatação. E todo mundo alvoroçado, dizendo que o menino vai nascer ali. As enfermeiras, os médicos. O menino vai nascer ali, o menino vai nascer ali. E eu assim, oxente, do nada. 7 centímetros. E levaram eu já pro meu quarto, né? Chegou lá, eu já bati 10 centímetros de dilatação. Só que a bolsa não tinha estourado ainda. O Anael já tava encaixado desde o 7º mês dele. E a gente foi pra sala de parto. E o parto foi assim... Passei quase uma hora, mais de uma hora na sala de parto botando força para Anael vir. O médico falou que na hora dele vir, ele virou de ladinho um pouquinho, não tinha como ele vir. Só que eu tinha dilatado os 10 centímetros, já tinha estourado a bolsa na hora do parto. E a Anael virou um pouquinho de lado e ele falou que ele não poderia vir de parto normal. A gente foi pro parto cesáreo e o puerpério foi muito tranquilo. A gente chegou em casa, minha gente. A gente chegou em casa, botou o Anael na cama e eu e o David ficou olhando uma pra cara do outro. Eu disse, oxe, agora nós vai fazer o quê? Aí o David olhou pra mim e disse, quando é que nós vai ter outro, meu filho? Eu disse, aí nós ficou rindo, né? E eu já tinha 1 mês, 2 meses, eu já queria ter outro, minha gente. Meu sonho, depois que eu tive Anael, depois que eu engravidei de Anael, era ter pelo menos 3 antes dos 30. Até hoje meu pensamento é ter 3 antes dos 30, porque depois dos 30 tudo se complica, né? E, minha gente, Anael tinha 2 meses, quando eu já queria ter outro. Bora engravidar, a gente conversava. Eu e o David de mês em mês falava, a gente vai ter outro quando, hein? E a gente vai ter outro quando. Só que a gente prevenia, né? A gente tinha muito medo. A gente queria muito ter outro, mesmo o Anael sendo novinho. A gente queria ter outro para crescer, 2 por igual, assim, sem muita diferença de idade. A gente queria ter 2 bebês mesmo. Era o sonho da gente ter 2 bebês mesmo. E sempre foi o nosso sonho, a gente nunca deixou. E esse sonho nunca morreu, né? E o tempo foi passando, né? Foi crescendo. E quanto mais eu via Anael crescendo, mais eu dizia, meu Deus, meu sonho de ter 2 bebezinhos tá se esvaindo, tá ficando pra trás, a Anael tá crescendo. E a Anael fez 1 ano, e eu, meu Senhor, eu queria ter outro, eu já queria ter outro, mas a Anael já tem 1 ano. Eu já achava a Anael velho pra ter outro, minha gente. E a Anael fez 1 e 6, só que eu não tinha coragem de jeito nenhum, eu tinha muito medo. O negócio era medo. Medo de julgamento, medo das pessoas. Porque sempre parecia, mas eu dizia pra todo mundo que já queria ter outro. Não era segredo pra ninguém que me conhece aqui, que eu dizia pra todo mundo que já queria ter outro. E muita gente dizia, Anael é novinho. Mas eu nunca entendia isso, Anael é novinho. Mas como assim? Mas quem vai ter, não é eu. Quem vai criar, não é eu. Eu não vou deixar de criar Anael pra criar outro, né, minha gente? Eu nunca entendi esse negócio de dizer, mas seu filho é muito novinho. Até de pessoas que eu não conheço chegar e dizer, mas teu filho não é novinho, né? Pra que tu vai ter outro? Mas era o meu sonho de ter outro, enquanto Nael era novinho, minha gente. Meu sonho não era deixar Nael crescer, virar adulto, virar uma criança velha pra ter outro, não. Meu sonho sempre foi, desde que eu tive Nael, ter 2 muito perto um do outro, 2 bebês, e quando os 2 tiverem maiorzinho, com 10, 9 anos, aí ter outro, entenderam? E a gente nunca teve coragem, o medo era de julgamento, era de não dar conta, era insegurança de como seria, será que a gente vai conseguir? Sempre foi isso o que impedia da gente ter outro, o medo, as inseguranças. E quanto mais o tempo passava, mais a gente via que o sonho estava ficando para trás, né? Só que desde o dia que eu tive a Anael, eu não me previno com anticoncepcional. Que eu tinha medo de tomar amamentando. Eu amamentei Anael até veinho, viu? Né? Eu parou de amamentar agora, depois de 2 anos e
2 anos e 6 meses, eu acho. Até um dia desse, eu mamava. E eu não queria tomar anticoncepcional em comprimido, em cápsula, pra não passar pro aleitamento, né? E a gente se prevenia de outras formas. E sempre nos meus períodos férteis que a gente se prevenia. Era muito por tabela, né? Sabe a prevenção por tabelinha? A gente usava muito. Eu, né? E assim, gente, eu sabia que poderia acontecer a qualquer mês eu estar grávida, porque por tabelinha, depois que eu tive a Nael, tá muito desregulado minha menstruação, muito desregulada. Então, menstruação desregulada, período fértil também fica desregulada. Então, eu sabia desse risco que qualquer mês poderia acontecer. E a gente deixou nas mãos de Deus. A gente não queria prevenir, assim, de certeza, tomando medicamento, tomando injeção, não. É uma decisão que eu tomei com Deus, que eu não iria mais tomar medicamento. Isso é uma coisa que faz mal. Se não faz mal pra mim hoje, vai fazer mal pra mim amanhã. Então, se existem outros meios de prevenir, a gente vai prevenir. Mas a gente deixou muito nas mãos de Deus. Jesus, se for para acontecer, o Senhor vai acontecer. A gente tomando remédio ou não, como foi da primeira vez, como foi da segunda vez. Tomando remédio, tomando injeção, desprevenindo ou não, o Senhor vai prover. Então a gente sempre entregou nas mãos de Deus. No tempo que Ele quisesse mandar, Ele mandaria. Independente do nosso querer, dos nossos medos, das nossas inseguranças, o Senhor mandaria no tempo dele. E assim a gente confiou e entregou nas mãos de Deus. E para quem não tá entendendo, no Instagram, acho que foi semana passada, eu postei esse vídeo aqui, ó. Gente, com isso, muitas pessoas já esperavam que eu tava grávida. Muitas pessoas já esperavam. E já pediu pra fazer o teste até hoje. Muita gente desconfia que eu já tava grávida. E eu fiz no intuito de brincar, como se eu já esperava que ia descer, minha gente. Porque como eu falei no vídeo anterior, tá muito atrasado, muito desregulado. No mês retrasado, que era pra vir no meio do mês, veio no finalzinho do mês. E eu achava que tava grávida nesse mês. Que foi no mês de maio. Que era pra vir no meio do mês e veio no finalzinho, no dia 27. Era pra vir no dia 12, 13, por aí. E eu já achava que tava grávida, eu só tava esperando. Eu até disse pra minha amiga, eu vou esperar até o dia 30. No dia 30 eu vou fazer o teste. Quando foi no dia 27, desceu. Aí esse mês eu achava que era a mesma coisa. Como veio no finalzinho do mês, no mês de maio, aí no mês de junho poderia atrasar um pouquinho mais para vir no dia 1, 2, 3 de julho. Aí chegou no dia 2 de julho, minha gente. Eu lembrei que no mês passado não menstruei, então eu dei a provisão assim, vou esperar completar pelo menos os 10 primeiros dias de julho, né? Pra fazer o teste. E vi no meu aplicativo, tava assim, 11 dias de atraso. Aí eu fui comprar o teste assim só pra brincar, assim, deixar as pessoas adoidadas, mas eu sabia que ia dar negativo. E quando eu fiz o teste, eu tava muito nervosa mesmo, porque já tava com medo do resultado. Você não imagina a felicidade que eu tava, surpresa. Meu Jesus, o Senhor fez acontecer. Por isso que eu digo, o sonho supera o medo, o sonho supera as inseguranças, porque Jesus conhece o desejo do seu coração, Ele sabe dos mínimos detalhes e Ele faz conforme o seu querer, a sua vontade, de acordo com o nosso desejo. Então é só Jesus mesmo, é Jesus, foi Ele quem fez, foi Ele que fez acontecer e Ele vai cuidar, Ele vai prover, Ele vai suprir e Ele vai se responsabilizar porque está nas mãos deles. Então, minha gente, vocês não sabem a noção da felicidade que a gente tá, eu, David, e a gente tá completo. A gente achava que era completo já com o Nael, mas não. A gente é completo agora e a gente vai ser quando tiver mais e mais, porque o desejo não é só ter um, dois, é ter mais. E para as pessoas que sempre comentam, mas teu bebê é novinho e vai ter outro lá na frente, porque o teu menino ainda é novinho. É o nosso desejo ter outro, enquanto a Nael é novinho, gente. Se a Nael tivesse 10, 30 anos, a gente criaria a Nael do mesmo jeito que a gente vai criar. A gente vai cuidar do mesmo jeito
E a gente poderia ter 2 agora, poderia ter 10. A gente vai cuidar do Nael do mesmo jeito. A gente nunca vai deixar de ser mãe e ser pai para Nael, tendo 1, 2, 3 filhos depois dele. Não julguem essa parte de Nael ser novinho, porque era um sonho nosso ter outro enquanto Nael é novinho. A gente queria criar 2, que eles crescessem juntos, que ele fosse 2 bebezinhos e crescessem juntos, que eles fossem apegados. E isso a gente vai zelar por isso. Esse era o desejo do nosso coração e Jesus cumpriu. Glória, pois, a Ele. E Ele vai se responsabilizar, como eu já tinha dito. E eu vou parar de falar aqui só para vocês entenderem um pouquinho, minha gente, de como foi. A gente não estava planejando, mas também a gente não estava prevenindo tão seguramente, né? Tão, tipo, não quero, a gente vai tomar todos os contraconceptivos. Não, a gente vai deixar nas mãos de Deus e Ele mandaria quando Ele quisesse. E assim Ele fez. Mas deixa para depois, teu filho é muito pequeno. Mas mesmo se eu deixasse depois dos 30, né, eu seria uma criança ainda, minha gente. Né, eu seria uma criança ainda. Eu não sou muito novinha, assim como vocês acham. Eu não tenho 15 anos, não, viu? Eu não tenho 15 anos, não, como vocês acham. Tem muita gente que acha que eu sou novinha assim antes dos 20. Mas hoje eu vou fazer 25 anos, minha gente. Pra vocês terem uma ideia. Então, quando eu penso em filho, eu penso mais no futuro. Daqui a 5 anos, como é que eu vou estar? Daqui a 5 anos, como é que minha casa vai estar? Porque eu quero minha casa cheia de filho. Foi pra isso que eu quis casa grande. Eu queria ter uma casa preenchida de vida. Então, Jesus está realizando, Ele tá cumprindo o desejo do nosso coração conforme sua vontade. Então, tá tudo perfeito. Tudo dando conforme o planejado.